Olá, treinador de oratória! Chegamos à nossa última parte do treinamento, a quarta parte, e vamos que vamos. O pessoal voltou do meio-dia e, é claro, você sabe que a gente sempre começa com dinâmicas. Esse treinamento tem muitas dinâmicas, você vai se surpreender o quanto os seus alunos vão gostar dessas dinâmicas. Então, vou explicar aqui como é que funciona a dinâmica da analogia. A analogia ela é muito importante na oratória, então o que vamos fazer? Vamos formar duplas e um na frente do outro. Os alunos devem falar frases só com analogia, conforme esse exemplo que eu vou mostrar daqui a pouco. O tempo total dessa dinâmica eu recomendo que ela seja ali dividida entre 5 a 7 minutos. Beleza? Vamos ao exemplo de como funciona essa dinâmica. Seguro de vida é como você ter um guarda-chuva dentro da bolsa. Hoje o sol está de derreter. O investimento é como uma dieta. A minha fome está maior que o mundo. Agora do branco. Errou! Deixa eu entrar. Eu corro tão rápido quanto um carro de alta performance. Fui pro banheiro tão rápido que parecia um carro. Então é esse o objetivo. O objetivo dessa dinâmica é fazer o aluno treinar a analogia, porque com isso, quando ele estiver explicando, quando ele estiver ali dando uma palestra, ele vai conseguir usar analogias de uma forma natural. Esse exercício ele serve para desbloquear a parte criativa e começar a usar analogias. Em seguida, vamos à ativação emocional do abraço. Você pode comentar os vários benefícios do abraço, treinador, que aumenta o sistema imunológico, ele fortalece a sua energia, ele libera os hormônios responsáveis por combater infecções no organismo, o abraço ele faz com que você até tenha uma grande prevenção contra a depressão. Então, nessa ativação emocional, vamos usar o abraço. Vamos dar um exemplo aqui. Parabéns, cara. Parabéns. Você foi uma apresentação rápida. Eu adorei. Isso aí. Obrigado. Obrigado pela representatividade. Preto aí, tá na sedução aí. Então você vai fazer todos os alunos se abraçarem e também pode estimular que depois de cada abraço, um amigo dê um elogio sincero para o outro. Em seguida vamos para a leitura poderosa do nosso treinamento. Você já sabe como que faz, tem que fazer pausadamente, fazendo os alunos repetir. Feito isso, vamos entrar no nosso conteúdo teórico. Vamos ensinar agora como é que se faz um pitch de vendas. Fazer um pitch de vendas é um discurso que é para vender alguma coisa, né? Então sempre a gente tem uma estrutura pronta para que o aluno, o dia que quiser fazer uma palestra com o objetivo de vender, ele já saiba exatamente como fazer, como que ele vai seguir esse método. Essa estrutura, ela é assim. Eu vou ensinar aqui passo a passo. Então ela tem uma abertura. Nessa abertura, o aluno ele pode fazer duas perguntas para gerar curiosidade, para aumentar aquela energia e aumentar também a atenção das pessoas que estão assistindo. É muito importante que logo nessa abertura, com duas perguntas, o aluno levante a mão, né? Por exemplo, quem aqui quer despertar o seu brilhante orador? Quem aqui vai se empoderar e vai descobrir como que faz um pitch de vendas perfeito? Levanta a mão. Sempre levantando a mão, usando essa linguagem corporal. Nessa parte da teoria, você pode explicar todo o conteúdo e depois fazer um exercício em duplas, onde um aluno vai ter que fazer um pitch de vendas para o outro, né, um sentado, outro em pé, e depois troca para que ele coloque já em prática essa teoria. Beleza? Então, feita essa abertura com duas perguntas, o aluno ele pode agradecer a apresentação de todos, demonstrar aquela gratidão pela participação,
por todos que responderam a pergunta, todos que levantaram a mão. Em seguida, ele já vai para o terceiro passo, que é a grande promessa. O que é essa grande promessa? É a introdução do tema, o que ele vai prometer, qual que é a grande solução, qual que é a grande inovação que ele vai abordar, qual que é a transformação que vai acontecer com as pessoas que estiverem ali escutando ele, o que ele vai ensinar. Depois disso, o quarto passo vem o elogio. É sempre interessante você elogiar os participantes, elogiar os presentes e fazer com que eles se sintam empoderados, parabenizando por estarem ali, se dedicando, fazendo perguntas com o objetivo de conseguir sim, e que sempre seja uma resposta positiva. Depois, você já vai começar a argumentar, já vai começar a colocar os seus argumentos, e você vai realmente falar essa frase. Se você não fala bem em público, calma, que a culpa não é sua. Motive o seu público e mostre que a culpa por ele não chegar no ponto B, naquele estágio necessário, naquela transformação, ele não chegou ainda porque a culpa não é dele, a culpa é do sistema, a culpa é de qualquer coisa, menos dele, até esse momento de agora. Nesse momento de agora, ele vai ter plena responsabilidade que nessa palestra você vai ensinar, né, o que vai acontecer, e a pessoa precisa colocar em ação porque agora a responsabilidade é dela. Depois disso vem o gatilho do inimigo comum, que a gente já aprendeu, que é fazer o seu cliente perceber como ele se sente, que você pode acrescentar ou não. Aqui o sexto passo está o desejo e a solução. Você vai aguçar o desejo da pessoa, qual que é a transformação que ela quer que aconteça, e depois fale as soluções para o problema dela. Em seguida, o aluno já vai vai apresentar o conteúdo teórico, né, a apresentação do conteúdo, vai colocar em forma de gatilhos, já explicando o seu produto, e em seguida, pode, se quiser, usar a lógica do clown, aquele gatilho que a gente aprendeu, que é para compartilhar o seu fracasso, que também possa ser um grande fracasso do cliente, pode ser um grande fracasso da audiência. É aquele momento de mostrar a vulnerabilidade, falar sobre as suas dificuldades, contar histórias, rir de você mesmo, fale os erros que você teve, como que as pessoas também podem estar cometendo esse erro, ria dos seus problemas, depois ria dos problemas da audiência. Em seguida, conte aquela história de superação, como que você deu a volta por cima. Se você tiver prova social, já mostra a prova social, já mostra que o seu produto realmente funciona. E tire as 3 objeções. O que são essas objeções? Essas objeções são aqueles possíveis fatos das pessoas não quererem comprar o seu produto. Como, por exemplo, é muito caro, eu não sei se funciona, eu não sei quanto tempo demora para mim ter a transformação. Então, nesse momento, você vai listar as objeções e já vai dar a solução, já vai matando as objeções. Essa é a primeira parte. Depois você vai abordar algo como se fosse um segredo. Lembra do gatilho do segredo? Já vamos usar aqui no pitch de vendas também. Qual que é o grande segredo da sua transformação? Vai contar mais uma história. Pode ser uma história de terceiro, pode ser uma história de cliente, pode ser uma história sua. E vai reafirmar aquele segredo. Vai bater muito, muito mesmo na solução do problema. E aqui chegou o momento de pedir a permissão para você fazer uma oferta, para você começar a querer vender algo. Então, você vai falar exatamente assim: eu tenho um produto que soluciona, para quem quiser saber mais sobre isso, eu tenho um produto que realmente vai acabar com o medo de falar em público. Você me permite apresentar esse produto? Nesse momento você pede a permissão, apresenta o produto, fala para quem ele é, para quem que ele não é, coloca as características, o principal benefício, depoimentos de clientes. Em seguida, como é que ele faz isso, né? Como é que acontece,
faz aquele contraste de preço, que é, esse treinamento ele custa R$ 497, mas hoje eu vou fazer por R$ 259, faz aquele contraste de preço, dando garantias de 30 dias, e de bônus eu vou dar também um treinamento online. No 27º passo da oferta especial, explicar por que você tem que dar um motivo por essa oferta especial. Eu vou fazer essa oferta especial porque você veio nessa palestra beneficente e também eu quero privilegiar as pessoas que estão aqui nesse momento. Uso o gatilho da escassez, que é avisando que tem no máximo, que essa promoção vai até hoje, meia-noite, que você só tem 10 unidades, enfim, vai mostrar que o negócio não é para sempre, que tem um tempo limitado para isso acontecer. Diz o custo do bônus, recapitula a oferta, fala o investimento inicial, a chamada para ação, que é compre agora mesmo, e depois agradece e finaliza o seu pitch de vendas. É basicamente isso, o pitch de vendas. Eu vou deixar aqui embaixo também uma aula gravada onde eu explico passo a passo no pitch de vendas para você se antenar. E em seguida peça para o aluno, né, para um aluno fazer essa dinâmica, fazer um pitch de vendas, usar essa estrutura, 33 passos para vender alguma coisa. Ele vai se surpreender, vai ver como fica mais fácil você vender qualquer coisa usando esses gatilhos de oratória, esses gatilhos de persuasão, esses gatilhos de venda, certo? Próximo conteúdo teórico, vamos falar aqui sobre a linguagem corporal. Ao fazer gestos durante uma apresentação, faça sempre com naturalidade, na altura aqui do diafragma. Às vezes você pode erguer, às vezes pode baixar. Um macete também é imaginar que você está dirigindo um carro. Então, às vezes você faz um gesto com a mão esquerda, às vezes com a mão direita, às vezes com as duas. E é muito importante gesticular para complementar a comunicação. Na comunicação global, os gestos da linguagem corporal, eles representam 55% de uma apresentação. Então, não é só os gestos, é a postura também, como que o orador chega no palco, se ele chega com presença, se ele chega com vontade, com energia, isso vai fazer toda a diferença. As pessoas, ao assistir uma palestra, elas são ótimas avaliadores, então elas vão ficar sempre prestando atenção de como está a linguagem corporal, se é uma linguagem corporal poderosa, se é uma linguagem corporal fraca, se é uma linguagem corporal com ansiedade. Então, o público sempre vai perceber e vai dar muito valor para a linguagem corporal. É a nossa imagem. Por isso é muito importante transmitir aquela imagem de campeão logo na abertura, que você vai influenciar a apresentação positiva logo no começo. No começo você ganhando aqueles 7 segundos, mostrando a sua linguagem corporal firme, forte, mostrando que você é seguro, as pessoas vão sentir confiança na sua palavra e vão gostar da sua palestra. Você já viu aquela impressão, a primeira impressão é que fica? Pois é, ela é totalmente verdade. E a linguagem corporal, ela vai nos ajudar a ter aquela boa primeira impressão. Transmitir logo de início fará com que o seu público fique mais energizado, entusiasmado com você. Agora vamos mostrar aqui alguns gestos internacionais da linguagem corporal. Lembrando algo do passado, você pode usar esse gesto. Pontuar um assunto, mostrar o dedo com a palma da mão. Comparar 2 assuntos. Eu e nós. Somar, juntos, união. Indicar o futuro. Dizer algo no presente. Lembrar algo do passado. Aqui são alguns gestos que você não deve usar. Por exemplo, das mãos no bolso. Use apenas rapidamente se for num ambiente ali para você mostrar algum exemplo, alguma coisa. Agora, o que não pode é ficar a palestra inteira com as mãos no bolso. Braços cruzados. Você pode cruzar os braços, mas desde que seja estratégico. Não fique torto. Não fique com cara fechada também. Aqui mais umas posições incorretas,
que é comum acontecer. E agora vamos falar sobre PNL e oratória. A PNL, que é a programação neurolinguística, faz o uso de determinados padrões da linguagem, da fisiologia e o pensamento para definir o comportamento em excelência. Nessa parte nós vamos ensinar como que a PNL pode nos ajudar na oratória. Segundo a PNL, o nosso estado mental afeta a nossa fisiologia e da mesma forma que afeta a fisiologia, afeta o nosso estado mental. E afetando o nosso estado mental, afeta também a nossa oratória, a maneira como você se está vendo, a maneira com que você está se vendendo. O verdadeiro orador adota uma fisiologia que apoia toda a sua energia positiva, todo o seu padrão. Vamos falar aqui agora sobre fisiologia. O que é fisiologia? É a sua linguagem corporal, é o seu foco e a sua comunicação interna. É o nosso estado biológico. É como que a gente vai se vender, como que a gente se mostra para o próximo. Quando mudamos a nossa fisiologia, nós mudamos o nosso estado emocional. Quer ver só? Nesse momento você pode fazer até um exercício com os seus alunos. Preste atenção, você pode fazer assim, eu quero que em duplas você conte, da dupla conte como foi o final de semana passado com uma linguagem corporal totalmente negativa, para baixo, nervoso, fechado, retraído, com um foco no negativo, com uma linguagem corporal totalmente errada, com a comunicação interna também toda bloqueada. Aí o aluno vai fazer, beleza? Agora, com um semblante positivo, peito estufado, pose de herói, autoestima lá em cima, foco no positivo, linguagem corporal poderosa, comunicação interna positiva também. Conte como foi o mesmo final de semana. Ali o aluno vai perceber a diferença da fisiologia, o quão importante é ter uma fisiologia poderosa. Naquele exercício do Yes, a gente nada mais do que muda a fisiologia, né? Muda a linguagem corporal, a comunicação interna e o foco. O Anthony Robbins e o Paulo Vieira adoram exercícios que mudam a fisiologia. Todas as nossas ativações emocionais também têm esse objetivo de mudar a fisiologia, de mudar a linguagem corporal, a comunicação interna e o foco. Com isso, orador, o primeiro passo que você precisa ter da PNL em você, na sua comunicação, é ter uma fisiologia poderosa, ter uma fisiologia de campeão. Outro aspecto da linguagem corporal é a modelagem. O que é uma modelagem? Modelagem é você pegar os pontos positivos de uma pessoa e colocar e adaptar em você mesmo. É totalmente diferente de você querer copiar alguém. Não tem nada a ver com cópia. É sim pegar uns pontos fortes e colocar em você. Por exemplo, você pode modelar os melhores oradores. Na sua opinião, quem que é o seu melhor orador? Quem que é aquela pessoa que te inspira? Por que ela te inspira? O que ela faz de diferente? Você pode pegar esses padrões, o que ela faz de diferente e copiar e colocar para você mesmo. Agora, você não pode perder a sua naturalidade. Você vai pegar ferramentas dessa pessoa, vai instalar em si mesmo e deu. Apenas para melhorar a sua comunicação. Você não vai copiar 100%, você apenas vai modelar essa pessoa, certo? O outro aspecto que temos aqui também é a ancoragem. A ancoragem também é uma técnica da PNL que serve para você lembrar sempre um momento positivo. Como que a gente pode usar a ancoragem na oratória? Antes de você fazer uma palestra, você pode ensinar os seus alunos a se lembrar daquele momento marcante, daquele momento muito positivo, daquele momento onde ele se sentiu o máximo. Eu, por exemplo, o meu melhor momento foi quando eu estava fazendo um treinamento de guarda-vidas e tinha um mar muito grande, o mar estava revoltado e eu coloquei na minha mente que eu era um tubarão e eu consegui nadar tranquilamente, fui até um dos melhores. Então toda vez que eu vou falar em público, eu lembro daquele momento, eu ancoro
aquele momento para mim ficar fortalecido, para mim ficar forte, e vou e falo em público e sempre traz muito resultado, sempre funciona. Então esse é o objetivo. Na ancoragem, o aluno vai pegar algo, uma situação que ele lembra que foi muito positiva, vai lembrar e vai se empoderar, como vai reviver aquele momento para sua autoestima aumentar, tá certo? E agora vamos falar sobre storytelling. Alguém aqui sabe o que é storytelling? Alguém aqui gosta de contar história? Qual é o seu sentimento quando você escuta que alguém vai contar uma história? Você gosta de histórias? Isso que é storytelling. Nada mais é do que contar história, ou traduzindo, é uma narrativa, porém tem um jeito a ser contado. Storytelling é contar história, e storytelling sempre está nos grandes filmes, nos melhores livros, porque tem uma estrutura a ser modelada no storytelling. E nós vamos ensinar aqui para vocês como podemos usar esse método na nossa palestra. Tem um método que é só você fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, que eu tenho certeza que as suas narrativas, as suas histórias vão melhorar e muito. Quando você for preparar o seu conteúdo, basta colocar 8 elementos ali que eu tenho certeza que a sua narrativa vai ficar espetacular, sua narrativa vai ficar fora de série. Porque nós somos viciados em histórias. Elas conectam. Se você souber usar as ferramentas da maneira certa, sua palestra, tenho certeza que vai ser um sucesso e a sua palestra precisa ter um storytelling. Imagine que há milhares de anos atrás, os homens da caverna voltavam da caça, faziam uma fogueira e ali cada um ficava contando a história de como que conseguiu aquela caça. Por isso, até hoje, nós somos muito ligados à história. Que desde o primórdio, nós precisávamos aprender com as histórias para que a gente conseguisse colocar a nossa espécie adiante, multiplicar a espécie, para não morrer, conseguir solucionar os problemas, conseguir saber o que fazer a hora que viesse um leão, um elefante, não sei, alguma coisa assim, porque era um instinto de sobrevivência. Por esse motivo, storytelling é fundamental. Vamos ensinar aqui como é que você vai fazer um storytelling. Um storytelling nada mais é do que 8 ferramentas, 8 passos a ser seguido. Então, na sua história, sempre tem um gancho que ele serve para aguçar a curiosidade. Como é que é esse gancho? O gancho é aquele era uma vez, você sabia, imagine, naquela cidade, ele era assim. Aqui você vai apresentar o personagem local, aonde a sua história está acontecendo, com detalhes ricos. Você pode iniciar dessa forma, como eu falei, ou apenas começando com a história. Depois disso vem o tema, que o tema é quando você inicia a conversa. Aqui você vai fazer várias perguntas, vai contar de onde você veio, vai contar as suas origens, os seus sonhos, os seus desejos, vai falar da promessa do seu propósito. Então aqui tem algumas palavras que você pode usar, que é todos os dias, ele fazia assim, ele gostava de, ele sonhava. E depois sempre tem que ter um conflito. Perceba que todo filme tem um conflito. Não existe. Se você contar uma história perfeita, uma história onde o cara nasceu rico e viveu rico e vai morrer rico, não tem graça. Porque a gente sabe que isso não é verdade. Todo mundo batalha, todo mundo tem uma guerra interior, todo mundo tem problemas. Então, aqui chegou o momento de você contar um conflito, que é quando o apresentador conta o grande conflito, conta uma grande dificuldade que o personagem vai passar para valorizar a solução da história, né? Então aqui você pode começar com o fato é que, até que um dia, foi quando, de repente, com isso você pode usar essas palavras também. Essas são as palavras do conflito. E depois do conflito, o que você vai fazer? Você vai piorar esse problema para valorizar ainda mais a solução. Então aqui você vai intensificar. Se aquele obstáculo estava ruim, você vai dramatizar e vai deixar ele mais difícil ainda. Aqui nós vamos intensificar o problema, piorar totalmente a situação e acrescentar vários obstáculos. Como por exemplo, para piorar, eis que, só que ele não contava com, inesperadamente. Aqui são alguns gatilhos que você pode
fazer para piorar a sua história. Então, lembrando, recapitulando o que vimos até aqui, você vai iniciar a sua história, vai falar de onde veio, que ele era uma vez, vai contar o seu tema, o seu propósito, por que você veio ao mundo, qual que é o seu grande sonho, qual que é a sua meta. Vai acontecer um problema, você vai piorar esse problema e agora você tem duas escolhas. É aquele momento do filme onde, putz, eu tenho duas alternativas, ou eu desisto, ou eu pego todas as minhas energias e tento mais uma vez, que agora vai dar certo. Esse é o momento da escolha, aonde você vai sempre usar a palavra ou, fazer isso ou aquilo. O momento da escolha é que você cria um impasse que obriga uma tomada de decisão que normalmente é uma decisão difícil, é um sacrifício, e o recomendado é que sempre use o ou. Depois, valorizando a sua história, vem a solução, que é aquele momento do insight, que é muitas vezes um mentor, às vezes é uma solução de fato, às vezes é uma ficha que caiu, é algo que aconteceu para o bem. Você pode usar as palavras eis que, então, foi assim, então ele decidiu, dali para frente, que é o momento que você já começa a vender o seu projeto. A moral da história é o momento que eu quero mais, que é quando você realmente conta o que você aprendeu, você explica por que tudo isso aconteceu e mostra o resultado da sua decisão. Que na penúltima parte você realmente vai falar. A moral da história é que nunca desista dos seus sonhos, porque se você persistir, você vai conseguir. Ninguém vence quem é indesistível. E depois o call to action, que é aquela chamada para ação, que é o momento que você manda a audiência fazer alguma coisa, se você estiver vendendo alguma coisa, ou simplesmente reafirmar a moral da história, dando um comando claro e objetivo. Mais outras dicas aqui para você contar uma boa história é usar analogias, metáforas, fazer bastante perguntas, usar anáforas. Você pode adicionar um vilão nessa história, também que fica bem legal. Você pode usar estatísticas, mas em vez de falar, por exemplo, 80 mil pessoas, fale, tinha um Maracanã lotado de pessoas. E são esses os 8 elementos para você construir uma história. Ensine isso para o seu aluno. Eu também vou deixar outra aula que eu ensino com mais riqueza de detalhe essa parte para você aprender. E fale para o seu aluno para que ele pratique, para ele criar o storytelling ali em 5 minutos, pode ser da sua vida, e em seguida compartilhar com uma dupla, onde um vai contar a história para o outro, para colocar o aprendizado em prática, certo? Faz essa dinâmica e agora vamos ensinar aqui como é que você responde perguntas de maneira certa. Aqui você já pode começar perguntando para os seus alunos, quem aqui gostaria de saber responder perguntas e respostas da maneira correta. A questão é que não existe nenhuma fórmula mágica para isso, mas possui uma técnica que vai ajudar e bastante a você responder perguntas. E uma das formas é olhar para quem fez a pergunta, responder sempre olhando no olho do ouvinte. É quando você pergunta o nome dessa pessoa, fala o nome dela, repete, elogia essa pergunta, também valoriza. Quando você não souber responder, seja sincero, fale para essa pessoa que você vai pensar, que você vai estudar e outro dia vai trazer a resposta, mas evite chutar. Não enrole a plateia, jamais. Seja sempre educado ao responder, mesmo que a pergunta seja tola, mesmo que o participante ali fez alguma pergunta que parece muito óbvia, mas para ele pode ser uma pergunta difícil e não tem problema. Então seja sempre educado. Caso na sua palestra, outra dica, que está tendo muita pergunta, você pode usar aquele gatilho. Pessoal, é que eu tenho pouco tempo, vou fazer o seguinte, no final da minha palestra eu vou abrir ali 5 minutos para perguntas e respostas. Tudo bem? Então nesse momento eu vou continuar aqui seguindo o meu assunto e depois
eu abro para perguntas e respostas. Assim você não perde o fio da meada e continua falando, continua mostrando o seu interesse. Então não há segredo em responder perguntas. Você pode sempre elogiar essa pergunta para quê? Para você ter um tempo a mais para pensar sobre ela. Perceba que os políticos, eles fazem assim. Toda vez que vem alguma pergunta, eles elogiam a pergunta com o objetivo de ter um tempinho a mais para pensar e em seguida ele responde naturalmente. E agora responder no improviso, como é que faz? Quer saber uma técnica para você nunca mais ser pego de improviso? Nós vamos ensinar aqui. Eu até recomendo, treinador, que depois que você ensine essa técnica, você também coloque ela em prática para os alunos, para eles aprenderem a como que eles nunca mais vão ser pegos de improviso. Então aqui existem 5 passos para você nunca mais ser pego de improviso. O primeiro é o fato que são informações ou experiências pessoais que você tenha presenciado ou tenha contado com uma fonte confiável que eles podem confiar. Então, quando alguém te perguntar alguma coisa, lembre na hora se você tem alguma experiência pessoal, se você já viu alguma coisa do tipo, se você tem alguma fonte para citar logo de cara, que aí você já amortece, já não fica mais no improviso. Você pode realmente começar assim, com base na minha experiência sobre esse assunto, eu sempre fiz e começa a discorrer a resposta. A analogia também é uma ótima forma de você usar. Quando você levanta uma ideia de uma pessoa com um entendimento complexo, você compara duas coisas com algo muito popular, que fica uma compreensão muito fácil. Os políticos também usam muita analogia para responder ali de improviso. Depois tem um testemunho, que é histórias vivenciadas por especialistas. A palavra especialista, ela já gera uma grande credibilidade. Então, se você tiver algum assunto que você saiba que algum especialista reafirmou, você usa também. Objetos, quando defendemos uma evidência usando algo visual, como gráficos, mapas, fotos e etc. E também, por último, estatísticas, que são indicativos como porcentagens, números e comparação. Essa é a forma de você nunca ser pego de improviso, certo? Agora promova um pequeno debate com a sua turma, colocando temas populares e assim cada aluno vai ter que defender, vai ter que responder no improviso usando um desses 5 elementos, certo? Depois disso, vamos aprender o que se faz, o que acontece quando dá um branco. Se dá branco, quem aqui já teve um branco? Como é que foi essa situação? Eu já tive um branco na faculdade, eu lembro porque eu não tinha me preparado e foi horrível a sensação. Eu fiquei vermelho, foi um ambiente de sufoco e agora nós temos a solução. Então, criar uma apresentação, ela não é fácil, não é tão fácil assim. Ainda mais quando você não tem experiência. Agora, se você não tiver experiência e não se preparar, aí a probabilidade de te dar branco é muito maior. Agora, quando você pesquisa, quando você planeja, quando você cria um roteiro, quando você faz os slides, a probabilidade de dar branco já acaba, você já fica muito mais confiante. Por esse motivo, que vamos ensinar aqui a você a estabelecer uma memória de mais longo prazo e te ensinar o que você pode fazer se acontecer alguma coisa com o branco. Então você pode repetir aquilo que você estava falando antes, que o cérebro sempre vai salvar. Você pode visualizar alguma coisa, visualizar aquilo que você está falando e em seguida colocar mais riqueza de detalhes, vai estruturar melhor a sua linha de raciocínio e vai ensaiar. Vai ensaiar porque a hora que te der um branco, você repete a sua última frase, você visualiza aquela última frase, estrutura, monta um roteiro e segue que você vai sair do branco. Não se preocupe, porque quando você repetir, é como se fosse uma chave que vai te abrir outras oportunidades e você vai conseguir sair do branco. Tenha certeza disso.
Próximo passo, treinador, é o microfone. Você vai ensinar como que o aluno vai pegar o microfone. Às vezes você tem um microfone, às vezes você não tem. Se você não tem, calma, talvez no futuro breve você possa comprar. Mas se você tiver, você já ensina o aluno a pegar o microfone. Ensina também que uma ótima forma de treinar a sua voz no microfone é indo num karaokê. E qual que é o segredo do microfone? Você deve cumprimentar, você deve pegar o microfone como se estivesse pegando na mão do seu melhor amigo, com muita confiança, com muita firmeza. O microfone ele pode ficar aqui a 4 dedos de distância da boca, não muito perto, não muito longe também. O aluno ele pode trocar de mão com o microfone. O microfone é algo simples, ele assusta porque a gente não tem o costume de falar no microfone. Então, se você tiver um microfone, uma caixa de som, estimule os alunos a fazer um discurso, uma apresentação usando o microfone para próximo do microfone, para que ele já fique amigo do microfone e não tenha nenhum susto. Feito isso, vamos agora ensinar a dinâmica do ABC do improviso. Essa dinâmica ela é muito legal, treinador. Ela faz com que você pense muito rápido e você precisa seguir as letras do alfabeto. Por exemplo, nesse momento você vai fazer um círculo com o pessoal e cada frase deve começar com uma letra do alfabeto. Por exemplo, amanhã vamos na festa? A segunda pessoa, beleza, vamos sim. A terceira, com certeza, eu vou também. A quarta pessoa, daria qualquer coisa para poder ir, mas estou sem dinheiro. Se o quinto aluno falar alguma coisa com F, por exemplo, ele está fora da rodada. Para ficar mais claro, eu vou mostrar aqui como é que funciona na prática essa dinâmica. Amanhã eu vou pra São Paulo. Bom demais, São Paulo. Caramba, eu quero ir pra São Paulo. Demais. Então, pessoal, eu não vou poder ir porque a minha família vai estar em casa. Farei uma viagem de curto prazo. Agora eu gosto de uma viagem a curto, a longo prazo. História, vamos todo mundo junto, deixa esse pessoal em casa. Ixi, eu queria muito ir, mas acho que eu não posso. Jamais deixaria minha família pra viajar pra São Paulo. Como o carro complicou, né? Vai começar uma aula de novo. No ar? Aham. Ah, bora ir pra praia depois? Bora. Cacete, vai ter muito calor. Demais, cara. Esse sol, acho que eu não vou, não. Eu vou. Já. Como está o tempo? Tá bom hoje? Bom mesmo. Eu ia falar calor, né? Que daí tem. Ok. Aí tá bom, beleza. Essa é a dinâmica. Treinador, estimule com que os alunos façam isso de um jeito muito rápido, para que ele realmente tenha que pensar sob pressão, para que ele já acostume a sua mente a pensar sobre pressão. Feita essa dinâmica, que você pode liberar ali por 5 a 7 minutos, vamos aqui para uma ativação emocional pulando de alegria. Lembra que nós aprendemos sobre fisiologia na PNL? Agora nós vamos aplicar para ver se realmente funciona. Então, por 1 minuto, peça para os alunos pularem de alegria, fazendo elogios a si mesmo, com o objetivo de mudar o estado emocional, com o objetivo de mudar a fisiologia, a comunicação interna, o foco e a linguagem corporal. Vamos ao exemplo? Eu sou o grande ladrão. 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 Feito o exemplo, vamos fazer a nossa leitura poderosa junto com os alunos. Vamos fazer o juramento e em seguida dividir em equipes de 3 a 4 pessoas e praticar em grupo com as peças do tabuleiro. Deixa o pessoal praticando e sempre com aquela mesma pegada. Depois da prática em grupo, cada aluno vai escolher o melhor roteiro,
o melhor tema, que se sentiu mais à vontade, e vai fazer esse discurso para a sala inteira, que é praticando em turmas. Feito isso, vamos para o nosso momento coach, nosso penúltimo momento coach, onde você vai ler as perguntas, o aluno vai responder no seu caderno, naquela folha que ele tem, em 30 segundos, quais fichas vão caindo, o que ele vai se conhecendo, o que ele vai percebendo que ele pode mudar. Essas perguntas são: quais são os seus objetivos com a naturalidade na fala? Quais são os seus objetivos em manter a atenção do seu público? Quais são os seus objetivos na concentração? Quais são os seus objetivos nos recursos audiovisuais? Quais são os seus objetivos na abertura? Quais são os seus objetivos no fechamento? O que te motiva a ir além de uma apresentação mediana? Quem realmente você é, brilhante orador? Qual é a sua essência como orador? Quem você quer se tornar? Quais são as suas qualidades mais fortes sobre a oratória? Como que você quer ser lembrado como orador? Existe congruência sobre o que você fala e o que você faz? O que significa falar em público para você? Agradeça 10 coisas das últimas palestras que você fez de positivo. E qual é o seu maior sonho se tornando um brilhante orador? Feito essa parte do coaching, vamos ensinar agora conceitos de slides, mas nessa parte não sou eu que ensino, e sim é o professor, é o treinador MacGyver. Vai que é tua, MacGyver! Em PowerPoint, às vezes pode ser sinônimo de sono. Isso tudo porque a gente sempre diz que a gente sabe mexer no Office, no pacote Office do computador, mas na hora do vamos ver de verdade, a gente acaba deixando a desejar, não é mesmo? Então o PowerPoint não é diferente disso. As pessoas querem utilizar o PowerPoint, querem usar slides na sua apresentação, mas como criar um slide de que crie uma conexão com o nosso público e ele realmente seja funcional? É isso que a gente vai falar agora, né? Então, saber como colocar o slide é tão importante quanto o que vai para o slide, certo? Então, o que nós vamos discutir nessa aula? Como ser criativo, como envolver o seu público e como não deixar a sua palestra ser algo cansativa, certo? É isso que nós vamos aprender nessa aula, nesse seu bônus. Então, primeira coisa que a gente tem que se perguntar é: por que usar slides, MacGyver? Por que eu tenho que usar esse negócio na minha apresentação? Primeiro a gente tem que definir aí, né, qual vai ser o objetivo desse slide, né? Não importa se a sua apresentação vai ser em uma igreja, se vai ser na faculdade, se vai ser no trabalho, certamente você vai precisar de slide. Para deixar tanto a sua comunicação mais clara, quanto também para poder conectar e envolver o seu público. Você poderia muito bem fazer essa apresentação, uma impressão desse conteúdo, né? E entregar para as pessoas que estão participando da sua palestra, né? Mas, como comunicação é emoção, é muito preciso que você use mais do que letras para poder envolver e conquistar o coração do seu público. E conduzir eles também para o objetivo final, né? Se você está palestrando, você está palestrando por algum objetivo. Então, quando se fala em slide, primeira coisa que vem à nossa mente é o queridíssimo PowerPoint. Talvez não tão queridos para alguns, né, mas para muitos, ele se torna algo cansativo, pois às vezes pode parecer algo engessado, ou então assim, não domina essa ferramenta, MacGyver, eu não sei mexer nisso. Então, por conta disso, a gente acaba ficando um pouco preconceituoso, talvez, com o PowerPoint. Mas vou dizer para você, vale a pena investir tempo nos seus slides, vale muito a pena. E se você deu play nesse vídeo agora, esperando que eu ensinasse você a trabalhar no PowerPoint, a poder, como que eu faço? Onde que clica para fazer isso, MacGyver? Onde que clica para fazer aquilo? Já sinto te informar, mas eu não vou te dar um curso de PowerPoint. Eu vou te ensinar como fazer slides dinâmicos.
ok? Então, prepara aí suas anotações que eu vou dar algumas dicas importantíssimas de como fazer a sua apresentação entrar no coração do seu público, beleza? Então assim, olha, PowerPoint também não é o único software que existe para poder fazer a apresentação, mas se você dominar o PowerPoint, eu garanto que você vai estar aí já preparado para fazer qualquer apresentação. Mas eu também vou falar de alguns outros programas muito interessantes também para fazer a apresentação. Que é aí o Prezi. Eu particularmente gosto muito do Prezi. A apresentação dele é muito dinâmica. É como se fosse uma tela só. Ele vai simplesmente mudando o posicionamento. Esse é uma dos layouts dele, né? Mas assim, o Prezi ele é bem interessante. O Google Apresentações também. O Google tem uma ferramenta gratuita online que você pode desenvolver as suas apresentações. Tem o SlideBeam e também o Canva. O Canva também é muito bacana se você não tem domínio para fazer algumas imagens, fazer artes, fazer aquela imagem bonita para colocar na tua apresentação. O Canva é legal para isso, para poder fazer não só o seu PowerPoint, mas também montar as imagens com as escritas, com o fundo que você quer e tal. Mas também não faça nada demais aqueles banners de grupo da família com a frasezinha, uma foto que não dá para ler nada. Mas a gente já vai falar sobre isso, tá? Eu só quero que a sua apresentação seja algo limpo. O que deve ficar muito claro nesse tópico é que os slides ele é muito importante para a apresentação, sabe? Muito importante mesmo. Vale a pena demais gastar aí 2, 3 dias para você fazer um. Porque além do slide aumentar em 4 vezes mais a atenção do seu público, ele também pode auxiliar na fixação do conteúdo e dá também uma maior sensação de aprendizado para quem está assistindo a sua palestra. Sabia disso? Então vamos lá. Para que serve e para que não serve uma apresentação? Se você está pensando em montar seus slides e no seu plano contenha o plano de colocar uma lista de fatos, de argumentos, aquele monte de escrita e tal, para que a pessoa possa comprar então a sua ideia, cancela a sua apresentação, amigo, manda um relatório aí sobre como convencer essas pessoas, porque não vai te ajudar só o slide. O slide não vai te ajudar. São raras as situações em que a gente vai utilizar o slide para poder colocar um monte de informação. É muito raro mesmo. Então, a gente vai falar sobre isso um pouco mais ali na frente. Mas, por enquanto, já quero te dizer, não encha de informações seu slide. Tá? Monte um slide pensando sempre no objetivo final. Para que eu estou desenvolvendo, então, esse slide? A pergunta a se fazer para montar cada slide é: o que eu quero transmitir com esse slide? O que eu quero? Eu quero informar? Eu quero impressionar? Eu quero emocionar as pessoas? Eu quero envolvê-las na minha apresentação? Eu tenho N motivos pelas quais eu posso utilizar o slide. Então, qual é o seu objetivo? Para cada mensagem que você quer transmitir, vale uma proposta diferente de slide. Sabia disso? Se você for falar sobre o mesmo assunto numa faculdade para jovens e for palestrar para famílias, talvez o seu slide precise passar por uma reformulação para você falar sempre a linguagem do seu público, certo? Então, é muito importante que você se perguntar isso. Então, o que slide é? Slide é roteiro. Roteiro. Como assim roteiro, MacGyver? Sim, roteiro. Slides pode ser uma conexão de palavras para ajudar o palestrante a dirigir a sua palestra. Sabe aquelas pessoas que usam um caderninho ou usam um sulfite impresso na hora da apresentação para poder seguir? Ok? Não tem problema nenhum nisso, tá? Só não vai andar com papelzinho para lá e para cá na hora da apresentação. Mas você pode utilizar sim, colocar em cima do teu púlpito, lá em cima da sua mesa, o seu roteiro, mas você também pode utilizar o seu slide. Quantos slides eu posso utilizar, MacGyver? Pode usar quantos slides você quiser. Você está vendo só a quantidade de slides que a gente já passou, só nessa introdução que a gente está fazendo sobre o assunto? Então, você pode usar quantos slides quiser. Mas você não vai levar aí 10 minutos cada slide. Durante todo esse percurso, eu atendi alguns nossos alunos para poder falar sobre
os slides, né? Que esse curso ainda não estava disponível e eles precisavam de um auxílio e entraram em contato comigo. Então eu dei uma assessoria, uma consultoria gratuita para eles aí de como eles poderiam formatar melhor esses slides. E eu lidei com pessoas que iriam palestrar durante 1h30 e tinham colocado apenas 6 slides na sua apresentação. Sabe o que isso significa? Que cada slide ia ficar 15 minutos na frente do público. Por 1h30. É pouquíssimos slides para tudo isso de tempo. Então, quantos slides eu tenho que fazer, Magaia? Quantos você quiser, mas recheiem bastante para poder ajudar você como roteiro e também conectar melhor o seu público. E, claro, acabei de falar, conectar, os slides também são conexões. Como assim conexões, Magaia? Os slides ele pode também usar de uma forma para poder conectar o seu público com o assunto. Tem algumas pessoas que são muito auditivas, sabe? Que simplesmente vai te ouvir, não precisa de slide, vai acreditar em você, vai absorver o conteúdo, pronto, acabou, certo? Mas outras pessoas também são sensitivas, que elas precisam tocar para ver, sabe quando você vai na lojinha e pega lá a caneta, caneta bonita. Tem pessoas que precisam tocar para poder ser convencidas de que aquilo é aquilo mesmo. Então, não é o caso também. Os slides, ele vai atender muito as pessoas que elas são visuais, que elas precisam, para absorver o conteúdo, elas precisam ver. E então, os slides eles também vai criar essa conexão, vai ajudar. Claro que o slide ele serve para todas essas pessoas que eu listei anteriormente, mas para as pessoas que são visuais, que precisam ver para poder crer, né? Ver para poder receber o conteúdo. Então, é muito legal você utilizar ele para conectar o seu público ali com a sua ministração. E jornal. O slide também é jornal. Não, não é jornal. Não é jornal. Não utilize, gente, não utilize os seus slides com muitas informações, cheio de texto, de cima e embaixo. Faça slides assim que reforce ou complete a sua fala e não que repita aquilo que você está falando. Concorda comigo? Que se você for colocar as informações que você vai falar exatamente, vai estar na sua fala e vai estar no slide, talvez nem precise de você. Faz um artigo, envia ali um mailing list ali para essas pessoas e vai atender já o objetivo, vai receber o conteúdo, pronto, acabou. Você tem que usar os slides para te auxiliar. Se você for falar sobre uma situação de poluição da sua cidade, por exemplo, em vez de colocar 4 marcadores lá, não jogue lixo no lixo por isso, por aquilo outro, né? Defendendo a importância de jogar o lixo no lixo, coloque apenas uma foto das ruas sujas da sua cidade, ou então, quem sabe, um animal morto por causa do lixo. Nossa, que impactante, MacGyver. Uma imagem dessa, tem certeza? Sim, se o objetivo, lembra sempre, do objetivo, for emocionar as pessoas em relação a esse assunto. Se sensibilizar. Animais estão morrendo porque você não joga o seu lixo no lixo. Seu slide tiver esse objetivo de impactar, causar um impacto emocional na pessoa, vai dar muito certo. E agora, nós vamos falar então sobre a identidade de uma apresentação. Mas como assim, MacGyver? Há 4 pontos importantíssimos sobre a estrutura de uma apresentação. A sua apresentação é como uma marca de uma empresa e você precisa pensar em tudo que você vai colocar. Não é só a informação, você precisa pensar na fonte que você vai utilizar. Fonte que eu digo não é da onde ela saiu, tá? É a letra que você vai utilizar, as imagens que você vai colocar nesse conteúdo, quais são as cores que você vai utilizar e também como é que você vai utilizar o slide para interagir com o seu público. E agora eu vou falar de cada um desses pontos. Começando pela fonte. Então, é muito comum as pessoas acharem muito lindas aquelas imagens, assim, aquelas letras, toda rabiscada, né, feitas à mão. Mas uma grande verdade é que essas fontes não ajudam na compreensão da escrita. Se você está montando um slide para ajudar na compreensão do seu conteúdo, você precisa pensar sempre no quê? Em facilitar o entendimento. Então, faz muito sentido você utilizar fontes que facilitem isso. Então, observe só. Aqui, você tem ali a com serif e a sem serif. A com serif é essa letra rabiscada que eu estava falando. Quantas vezes eu já fui atender clientes meus que têm dificuldade para poder montar sua identidade visual e utilizam essas fontes rabiscadas achando que a pessoa vai compreender aquele conteúdo.
Não vai. Essas fachadas de empresa escritas com a letra corrida dificulta muito o entendimento, gente. Então, a fonte a ser usada é a sans serif. São as fontes quadradas, né? Também procure não utilizar muito essas fontes finas, né? São quadradas mais finas. A nossa sugestão é que você também use as fontes que são padrões do Windows ou do seu Mac, né? Na hora que você for montar. Por quê? Porque acontece muito de você montar uma fonte toda lá bonitinha do seu jeito e na hora que você for levar lá pro seu auditório, conectar o seu pendrive, vai acontecer o quê? As fontes vão ser mudadas, porque aquele computador não possui a fonte que você colocou. Então uma dica muito importante, tá? Já anota aí. Vamos lá, dando sequência, as imagens. Qual é a imagem mais correta, mais assertiva em utilizar? Bom, primeiro eu quero começar dizendo o que você não deve utilizar. Não utilize as imagens de clip art que tem no PowerPoint. Não utilize. E também nem essas fotos amadoras, a menos que tenha um objetivo claro com isso. Por exemplo, eu poderia ter colocado na minha apresentação as imagens de clip art, porque eu estou falando sobre elas. Mas nem exemplo eu trouxe para cá, porque todo mundo conhece as figurinhas do clip art, né? E as fotos amadoras, que são fotos amadoras, MacGyver? Fotos amadoras é fotos sem boa resolução, sem uma boa claridade, que seja difícil da pessoa entender aquilo que você está querendo comunicar. Então, faça a sua escolha por imagens claras. O uso de imagens no PowerPoint, gente, corresponde a pelo menos ali 75% da sua apresentação do PowerPoint. O que você vai colocar na imagem, no PowerPoint em si, ok, a mensagem é escrita, mas a imagem, ela comunica muito mais. Muito mais mesmo. O que você deve levar em consideração para poder escolher a imagem, em primeiro lugar, é a mensagem que você quer passar. Lembre-se sempre do objetivo, seguido do público que vai receber a mensagem. Então, quando você for buscar essas imagens, busque imagens assim de alta resolução, que tenha qualidade, sabe? Usem também assim os bancos de imagens, né, que tem muitos bancos de imagens gratuitos. Batem aí no seu Google aí, banco de imagem gratuito. Você vai achar lá o Dreamtime, o Pexel, tem vários, o Freepik, tem vários outros, o Canvas, o próprio Canvas que eu citei anteriormente. São bancos de imagens gratuitos que você consegue ali montar a sua apresentação, certo? Agora, se você for procurar imagens no Google Imagens, a atenção é para você selecionar a imagem correta, que tem muita imagem ruim também no Google Imagens, né? Vai lá ter uma função assim, ferramentas, e embaixo tamanho da imagem, pega imagem grande, vai facilitar você encontrar imagens de melhor qualidade. Você vai colocar no telão, olha o tamanho que é o telão. Se você pegar uma imagem pequena, vai ficar toda quadriculada. Então, selecione bem as suas imagens. E atenção para a imagem que você vai colocar. Você já pensou? Eu sou publicitário. Eu vou fazer uma apresentação sobre como fazer uma apresentação de PowerPoint para o seu negócio, como fazer uma boa apresentação do seu negócio. E aí, então, eu vou lá no Google Imagens e seleciono um monte de imagem lá para colocar na minha palestra. E aí eu chego para palestrar e começo a usar as imagens, os modelos, e aí alguém dessa empresa, que por acaso eu usei a imagem dela, vai estar lá na minha palestra e vai ver, ué, mas isso aí é da minha empresa. Ele está usando a minha empresa. Como assim? O que está acontecendo? Então, muita atenção com isso. Isso já aconteceu já anteriormente com a minha equipe. Eu tinha uma agência de publicidade muito tempo atrás e uma pessoa da minha equipe usou um material que era de direito autoral de outra pessoa. E nós tivemos problemas com isso. Então, ao utilizar, se você for utilizar, primeiro peça a autorização das imagens. Se não tiver como pedir autorização da imagem, coloque a fonte lá no cantinho, escreva Freepik, Shutterstock, coloca lá o nome do lugar onde você tirou imagens retiradas de tal lugar. Igual você vê na TV também, fontes da internet, fotos da internet e assim por diante. Essas são as dicas, as sugestões sobre a identidade de apresentação para imagens. Seguindo então, vamos falar agora de cores. O que nós estamos vendo aí na tela? Subway. Já pensou se neste momento tiver alguém que trabalha no Subway assistindo a minha palestra? Mas o Subway, eu não estou usando o Subway como referência, mas estou usando as cores dessa empresa que todos conhecem na sua identidade. Você não pode
usar vermelho e preto e no meio da sua apresentação você pegar e colocar outras cores, né? Mudar totalmente para amarelo e rosa. Então, no início do slide você vai precisar definir a sua apresentação. E em todo a sua apresentação vai ter que seguir as mesmas cores, porque senão você vai perder a identidade no meio do caminho. E isso cria um ruído na sua comunicação. Por exemplo, se a apresentação for algo relacionado à sua empresa, use as cores principais e siga isso até o final da apresentação. Voltando agora aqui, por exemplo, do Subway, né? Qual que são as cores predominantes do Subway? O branco, amarelo e verde, certo? Faz sentido o Subway utilizar a cor vermelha na fachada, na identidade interna dos seus estabelecimentos? Não, não faz sentido. Então, se você for no Subway, Subway é o quê? É um sanduíche mais natural, um sanduíche com um pouco mais de saúde, digamos assim, né? Então, não faz sentido eles pegar e apelar para uma cor vermelha, só porque o vermelho diz que desperta fome, isso e chama atenção e tal. Não, não tem nada a ver com isso. Então, você precisa seguir essa harmonia de cores. Vou dar mais uma dica para vocês de ouro. Tem um site chamado Adobe Color. Acesse esse site que ele ajuda você a fazer combinações de cores ao definir a identidade da sua apresentação. Então perceba que dentro do Subway a cor interna é marrom, que é uma cor próxima, aí derivado do amarelo e do vermelho também, e ele vai formar a cor marrom e isso dá deixa o ambiente quente. É muito legal, eu gosto muito da comunicação do Subway, sempre uso nos meus exemplos. Seguindo então, agora nós vamos falar de interação. Que? Interação? Como assim, Magaio? Como minha apresentação pode interagir com o público? As imagens, elas precisam ser mais do que apenas imagens. Ela precisa criar uma reação na plateia. Seja ela apelando para a linha do humor, emocional ou até mesmo da raiva. Para isso, você tem que usar imagem, usar áudio, usar vídeo. Você pode procurar aí no YouTube, baixar vídeo, colocar para que você crie momentos dentro da sua apresentação. E se você quiser utilizar algum vídeo do YouTube, esqueça, cite a fonte, de onde você tirou esse vídeo, certo? Dê o devido crédito de quem é esse vídeo e coloque na sua apresentação. Vale a pena, funciona muito bem. Cuidado é para que você não utilize vídeos muito longos, mas também a gente vai falar sobre vídeo um pouco mais para baixo, tá bom? Uma sugestão para você baixar os seus vídeos é você acessar o site YouTube Now, youtubenow.com. Ali você consegue baixar o seu vídeo sem ter nenhum programa instalado no seu computador, apenas utilizando o site. Você pode aí baixar e colocar na sua apresentação. Não precisa ter interações durante durante essa apresentação toda, não precisa, certo? Mas é interessante que isso aconteça de uma forma alternada. Bom, agora já falei bastante, já dei bastante teoria, já mostrei bastante coisa para vocês sobre slides dinâmicos e eu quero trazer alguns exemplos. Exemplos que nós utilizamos aqui dentro do iFalei, tá bem? Então, vamos começar aí. Vou começar aí explicando o que eu fiz nesses exemplos antes de trazer eles. Então, no início do iFalei, nós testamos esse treinamento com muitas pessoas. E nós levamos esse treinamento para a universidade. Nós somos bem próximos à universidade aqui de Balneário Camboriú e nós queríamos testar isso com as pessoas que fossem mais próximas ao nosso público-alvo. Então, nós levamos isso para treinar. E lá, para fazer essa apresentação, nós utilizamos o slide para mostrar para eles sobre que assunto a gente estava abordando até a gente chegar a abrir o jogo na mesa e então testar o jogo com eles, certo? Então, o meu objetivo com a minha apresentação era o quê? Fazer com que os alunos percebessem que a oratória é muito importante e muito presente na nossa vida e que nós precisamos falar sobre isso, tá bem? Então, vamos ao exemplo. Aos exemplos de slide, ao exemplo de técnica. Vamos lá. Então, logo no início aí, qual que é a primeira imagem que vai ficar no telão quando as pessoas estiverem entrando? É só o slide número 1.
O slide número 1 é o slide que quando as pessoas estiverem chegando, eles vão estar olhando para frente do telão. Qual é a informação que eu quero que eles vejam? No meu caso, eu queria que eles vissem a marca da empresa, queria que eles vissem as nossas cores, a nossa identidade, se familiarizassem com a nossa marca. Porque o nosso objetivo é transformar o eFalei aí cada dia maior e chegar em todos os cantos do Brasil. E claro que a lição de casa na nossa cidade precisa ser feita. Então, primeira marca, primeira impressão que eles vão ter vai ser a marca. eFalei Brilhante Orador? O que é isso? E eles vão olhar cada detalhe do logo, porque a única coisa que eles têm para olhar e é o que está de diferente naquele momento dentro das salas para eles. Seguindo, eu trouxe para eles lá a segunda imagem com a pergunta, né? Vocês viram anteriormente aí no curso de oratória aplicado com a Cássio sobre formas de fazer a abertura, fazer uma introdução. Então, minha abertura foi: você tem medo de falar em público? Eu trago a pergunta logo no início, né? Para fazer o público entrar num ambiente de reflexão e se identificar também com o assunto. E atendendo também uma outra parte que a gente falou anteriormente, é interação. Eu quero que vocês percebam como que nesse segundo slide eu estou trazendo a mesma identidade do primeiro slide. Eu estou com o logo do eFalei no cantinho, eu estou com as cores do logo do eFalei também na letra, trouxe uma imagem que está no nosso dia a dia, um emoji, certo? E alguns elementos ali complementares no rodapé com as cores do eFalei também. Então, falando a linguagem do nosso público e seguindo a nossa identidade. A fonte quadrada. Qual é o nome da fonte quadrada? Sans serif, ou sem serif, né? Sem nada serifado. Então, a fonte, as cores, a interação, está tudo presente já nessa tela. Perceba que nesse caso a interação ela ficou bem leve. Eu só coloquei uma imagem que está no nosso cotidiano, usada aí no nosso WhatsApp, né? Então, eu abordei aí o ponto de interação usando essas imagens aí, né? E antes de virar o slide, eu lá já jogo mais uma pergunta para eles, né? Qual que seria o maior medo da humanidade para vocês? E esperando, claro, uma resposta ali medo de morrer, medo de barata, né? Eu esperava qualquer tipo de resposta, mas não a resposta talvez em primeiro lugar que fosse o medo de falar em público, e é justamente isso que eu trago no próximo slide, que eu trago ali. Falar em público é um dos maiores medos da humanidade, né? Então eu trago aí um pequeno gráfico mostrando, né, a resposta dessa pergunta que eu fiz anteriormente, dizendo que o maior medo de falar em público o maior medo da humanidade é falar em público, né? E perceba que aqui entrou em cena a segunda cor de apoio, que é o preto. Onde está o preto, MacGyver? Ali no rodapé, pequenininho lá, Jornal Britânico Sunday Times 2015. A cor preta é uma cor complementar que eu utilizo também na nossa apresentação. Então, essas cores de apoio, ela nunca pode estar com maior destaque do que as cores com as cores principais. Lembre-se sempre disso. E agora, qual seria o primeiro questionamento de quem está assistindo a minha palestra faria vendo esses gráficos? Oratória é o maior medo de falar da humanidade? E qual que é o segundo? Qual que é o terceiro? Eu não coloquei esses números ali, essa identificação, de propósito. Porque eu queria que eles justamente fizessem essa troca de energia. O MacGyver falou isso, o slide está aquilo, e a conclusão dele. Mas o que tá? Qual é o segundo maior medo? Por que não está ali? E então, mais uma interação, de leve também. Mas aí então eu trago ali que o segundo medo é problemas financeiros e o outro é o medo de morrer. Justamente a resposta do que eu questionei anteriormente. Com isso, acabei de fazer uma introdução no meu assunto. E eu vou fazer agora a transição para o conteúdo. Já falei sobre o assunto, já dei as boas-vindas, já comecei a minha palestra. Então, eu estou agora fazendo a transição para abordar o conteúdo. E antes de fazer a mudança de tela, eu já introduzo outra pergunta. Então, se você se identificou com esse gráfico e também sente medo ou um pouco de insegurança na hora que você vai falar em público, fique tranquilo. Aí então, traga a tela seguinte, né? Fique tranquilo, você não é um ET, isso está mais presente no nosso dia do que no nosso dia a dia que você possa imaginar. Então, quem está esperando que vai aparecer um ET na nossa apresentação? Ninguém.
Então, essa quebra de protocolo, ele traz justamente um toquezinho de humor, um ET ali, e faz com que a gente se identifique, fique mais aberto a receber o conteúdo que está sendo ministrado. Agora aqui, gente, depois então a gente aborda o conteúdo, apresento e falei e tal. E logo na sequência eu trago 4 imagens, que o meu objetivo agora nessa parte é mostrar como o método e falei funciona. Independente de qual seja o seu temperamento, o e falei funciona para você. Então eu procurei imagens que fossem assim, criasse essa interação com o público. Então eu peguei lá a imagem principal eu peguei a imagem oficial do tabuleiro, na capa do iFalei, lá na caixa do iFalei tem a imagem desse homem, nosso garoto propaganda aí. Um dia a gente vai descobrir quem é ele. Essa imagem foi comprada. Para poder comercializar alguma coisa, aí uma imagem, ela precisa ser comprada. Essa imagem tem direitos autorais. A gente comprou ela para poder usar. Então, essa imagem oficial, eu utilizei lá. O treinamento ele funciona mesmo que você seja e muda a tela. Tímido, e já explico o que é timidez, né? O que é uma pessoa tímida, e falo sobre o que faço algumas analogias, fazendo um paralelo com a oratória, e assim eu já passo para o terceiro slide, aí no caso dessa tela, né? Mesmo que você seja introvertido, então já pega ali uma pessoa mais envergonhada, a pessoa mais fechada, né? Mesmo que você seja introvertido, também vai funcionar para você. Ou então você morra de medo de falar em público. E aí, mais uma vez, eu uso uma imagenzinha engraçada. A pessoa se escondendo atrás da cortina. Meu Deus, vou me apresentar, que medo. Né? Então, funciona para qualquer pessoa. Mesmo que você morra de medo de falar em público, o jogo e falei vai servir para você também. E com isso, deixa um ambiente mais agradável, mais aberto, para as pessoas receberem, então, o nosso conteúdo e participarem ali mais motivados do nosso treinamento, do nosso teste, quando a gente estava fazendo a validação do jogo. Bom, é com uma estrutura como essa que você vai fazer a sua apresentação ser mais gostosa de assistir e não deixar ela maçante, tá bem? Então agora nós vamos falar de como que eu faço então, Magali, para poder estruturar esse conteúdo, né? Você acabou de ver aí o resultado final de uma apresentação minha que eu já utilizei. Mas se você acha que para formatar os slides, isso começa lá no PowerPoint aberto, assim, você está totalmente enganado. Antes de abrir o PowerPoint, você precisa abrir o Word e lá colocar todo o conteúdo do seu discurso. Preste muita atenção no que eu disse, discurso, e não slide. É isso mesmo. É com o roteiro da apresentação escrita na tua mão é que você vai pensar o que você vai colocar no teu slide. Somente depois de você ter sua apresentação inteira escrita e bem articulada, organizada, é que você vai pensar nos tópicos e as palavras-chave que você vai colocar no slide. Em seguida, você precisa selecionar as imagens ou os vídeos que você vai utilizar, que sejam relevantes e que vai dar peso para sua apresentação. E ainda reforçar a sua fala. Lembre-se que o tempo lembra sempre assim do tempo que você vai ter para a apresentação e formule slides que estejam de acordo com o tempo disponível. Não vai me colocar lá 250 slides para usar em 30 segundos, 30 segundos e 30 minutos, certo? Não vai funcionar, não vai funcionar. Você vai se embananar, vai dar tudo errado. Então, qual é o passo? O primeiro passo é o quê? Word. Escreva toda a sua palestra. Selecione as palavras-chave. E aí, então, pense nos recursos. Olha, aqui nessa parte aqui eu poderia passar um vídeo falando sobre isso. Nessa parte aqui eu poderia mostrar um gráfico de como foram os meus resultados. Aqui vou usar o exemplo. Depois que eu formatei toda a minha apresentação para vocês nesse curso, foi que eu fui lançar o Survey para usar de exemplo. Fui usar ali, procurar qual seria o slide que eu ia usar como modelo para poder dar de exemplo para vocês. E assim por diante. Então, depois do conteúdo definido, que eu vou utilizar os outros materiais. E às vezes você vai até encontrar um material que seja interessante, pode dar aquela engrossada na sua palestra também. Tudo bom? Vamos lá. Algumas dicas e truques, nós já estamos chegando ao fim. Sei que tem muita coisa para falar sobre slide, de verdade. Mas a gente tem um tempo limite aqui e a gente vai deixar esse conteúdo para outros materiais gratuitos que nós vamos disponibilizar para vocês no nosso canal no YouTube. Tá bom? Então, dicas e truques. Algumas sugestões, coisas que eu faço, tá? Busque modelos
de slides para você montar os seus. Não tem nada de errado nisso, né? Mas assim, não pega os modelos prontos do PowerPoint não, aqueles risquinhos do lado, assim, muito... tudo que é normal não cria impacto. Guarda essa frase. Tudo que é normal não cria impacto. Você precisa mudar o protocolo. Então vá na internet, procurar aí, modelos de slide. E vai procurar referência de cor. Aí, ó, nesse caso eu trouxe para vocês 4 telas de slide. E ali tem a apresentação do Alexandre Cerqueira, palestrante motivacional. E aí ele fala um pouco sobre ele, depois uma frase de impacto dele, para fazer a abertura da palestra dele. Depois ele começa a trazer o primeiro passo. Isso eu achei na internet. Achei na internet. E a fonte está citada ali, ó, Alexandre Cerqueira. Então, você precisa pegar e utilizar esses modelos para te inspirar. Quais são as cores que vai ter mais harmonia? Então, as pessoas às vezes podem ter acertado na sua montagem. E isso vai facilitar o seu trabalho. Olha só, nós temos uma harmonia muito boa de cores aí com esse verdezinho aí, esse verde azulado, não sei dizer, né? Tô meio daltônico para avaliar esse slide. Mas ele tem ali um tom sobre tom, o branco, o preto também está presente. Então, assim, são cores muito próximas e deram uma harmonia pro slide. Ficou gostoso de ver, né? Seguindo ali, né? Vamos falar agora. Terminou de fazer a sua apresentação? Vá fazer uma revisão de todo o conteúdo. Reduz o texto. Ah, não, aqui eu coloquei muito texto. Vou diminuir. Vou colocar só as palavras-chave. Não, vou colocar só uma imagem. Verifique se tem algum erro de português, algum erro de digitação. Isso pode acontecer. Isso já aconteceu comigo. Pode ter acontecido ainda, não sei. E mesmo revisando. E vou dizer para vocês, isso é muito natural acontecer, por melhor que você seja. Não, mas eu escrevo bem. Não acredite tanto em si mesmo nesses pontos técnicos. Avalie, revise, corrija, peça para outra pessoa olhar. Às vezes a gente fica tão taxado ali, tão fechado dentro de uma bolha, que a gente acaba se perdendo e aí a gente não percebe erros bobos. Erros bobos mesmo. Tá bem? Então, revisão. Mais uma dica. Não use aquelas animações de slides que tem dentro do PowerPoint. Elas mais poluem sua apresentação do que vão ajudar você a passar o recado. O que eu estou falando? Aqueles confetes piscando na tela, uma transição que vai fazer o negócio rodar e pá! Não use. Não faz sentido, assim. Você vai dividir a atenção, as pessoas vão ficar esperando. Qual que vai ser o efeito que vai vir agora? O negócio vai caindo, Não façam isso. Deixa isso só para quando você não sabia, beleza? Que isso não é legal, isso é ruim. Isso tira a atenção do seu público. Use imagens frias mesmo, porque você quer só passar uma mensagem, orientar. E, por fim, nós vamos falar sobre vídeos. Se você for usar vídeo, use algo atraente, certo? E que algo que também não fique muito grande. Porque se você colocar um vídeo de 10 minutos para a pessoa assistir, o vídeo tem que ser muito bom, tá? Muito bom. Porque senão as pessoas vão cansar. E pode ter certeza que a atenção dela vai logo vir para pegar o celular na mão, ver a atualização dos stories, ver o WhatsApp, responder o e-mail da empresa. Ele vai parar de assistir sua apresentação se ficar cansativo. Então use... Mas Magaé, o vídeo que eu quero passar ele é grande, o que eu faço? Edita. Corta algumas partes, retira algumas coisas, ou só mostra até um tal ponto. Ah, mas eu não sei cortar o vídeo, não tem problema. Coloca até em tal ponto. Beleza, pessoal, pode passar. Pede pro pessoal da mídia parar e tudo bem. Segue. E assim você não vai deixar a sua palestra cansativa. E também, mais uma dica é sobre o projetor. Quantas vezes você já participou de uma palestra e quando você chegou lá, o projetor deu pau, parou de funcionar, queimou, ou então, isso acontece muito. A gente chega para palestrar lá na empresa, naquele auditório, e o projetor já está lá desde quando a faculdade foi montada. E a luz dele já está fraca e não transmite com clareza a informação para a tela. E aí o que acontece? Você acaba meio que não podendo utilizar o PowerPoint ali, a sua apresentação, para poder fazer o seu discurso. Porque ele não vai auxiliar, ele vai mais atrapalhar, as pessoas vão ficar tentando ler
aborta a missão, usa outro material, se puder mudar de sala, muda, se tiver como mudar o projetor, muda, mas sempre chegue com antecedência para que você possa reconhecer o local e também os equipamentos, garantir que tudo esteja funcionando. Quantas vezes eu já falei assim, pode soltar o vídeo, e na hora que foi transmitir o vídeo não foi. Isso é muito natural acontecer, eu espero que isso não aconteça contigo. Mas se acontecer, você vai ter que ter um jogo de cintura ali para poder administrar o momento. Por isso, é tão importante chegar cedo na sua apresentação para poder, então, resolver os seus detalhes ali e passar toda a informação para não ter nenhum erro, tá bom? Igual eu já falei para vocês lá atrás, já aconteceu muitas vezes de eu chegar lá e a fonte do meu PowerPoint mudar, ou então o arquivo que eu levei, o meu PowerPoint é a versão X, eu chego lá é a versão Y, não tem como utilizar o PowerPoint. Então, assim, isso pode acontecer muitas vezes. E é por isso, assim, que você tem que ter muito cuidado, muita atenção com esses equipamentos, com os arquivos, tudo. Eu costumo, é sério, quando eu vou levar um vídeo para passar num evento, ou eu vou levar um PowerPoint para uma apresentação, eu levo 3, 4 formatos do arquivo, eu salvo em 3, 4 formatos de arquivo PowerPoint para não ter surpresa lá. Sempre faço isso, sempre. Já aconteceu de eu colocar o vídeo dentro do PowerPoint, na hora que eu for rodar no PowerPoint não rodar, e no teste rodou. Então já deixo lá no escanteio ali pertinho, eu deixo ali o arquivo fora do PowerPoint. Deu erro? Ô, equipe, mídia aí, minimiza aí o PowerPoint e vamos colocar aí o vídeo direto no telão, porque o vídeo é importante para minha apresentação. Ou seja, para finalizar, sim, agora é o último slide, penúltimo slide nosso. Tenha sempre um plano B. Por isso, sempre tem um plano B. Leve mais de um pendrive, leve mais do que um arquivo, leve outras versões. Tenha sempre um plano B na manga para você poder administrar o momento, sabe? Vai palestrar? Dica, pegou o microfone, a pilha está carregada, se acabar a pilha, quem que vai me socorrer? Porque você não vai ter nem pilha para chamar a equipe técnica, tá acabando, não vai ter como. Então sempre tem um plano B, gente, sempre, para poder administrar aquele momento. E se seu PowerPoint não funcionar, não tem palestra? E se o vídeo não rodar, não vai ter uma explicação clara sobre aquele assunto que você está abordando? Então, você precisa sempre ter um plano B. Pense nisso, guarde isso no teu coração. Eu quero agradecer muito esse tempo que nós passamos juntos aqui. Eu estava ansioso para chegar esse dia, o dia que nós iríamos nos encontrar, falar sobre comunicação. Eu sou apaixonado por isso, sou apaixonado por slides. Não sei dizer para vocês quantos slides eu já fiz na minha vida. Posso dizer que, olha, são muitos, mas muitos mesmo. Então, eu tenho um prazer enorme de estar hoje compartilhando esse conhecimento com vocês, de compartilhar um pouco da minha experiência. E se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar algo, pode entrar em contato conosco. Você já tem o nosso WhatsApp, tem um contato de apoio. Aqui na plataforma também tem aqui embaixo um lugar para você poder comentar sobre o curso. Se tiver alguma dúvida, pode mandar ali que eu vou responder vocês. E se quiser entrar em contato por e-mail, também para tirar algumas dúvidas, você pode fazer isso. E se você estiver assistindo esse vídeo no grupo, no nosso grupo secreto, pode comentar o vídeo que eu vou ter o maior prazer em responder vocês. Tá bem? Gente, muito obrigado. Essa foi a aula sobre slides dinâmicos e eu espero encontrar com vocês em breve no nosso canal no YouTube ou em qualquer lugar por aí. Um grande abraço e falei! Muito bem, treinador MacGyver, obrigado por nos ensinar sobre os conceitos de slide. E agora chegou a nossa última prática em grupo, ou seja, treinador, você vai liberar o pessoal ali para treinar mais um pouquinho em grupo e depois praticar para a sala inteira, que o nosso tempo já está acabando, nosso treinamento já está acabando. Por fim, vamos fazer a última parte do coach que você tem na sua apostila. Chegou o momento de avisar que o treinamento está acabando. E você quer muito que que os alunos continuem praticando, continuem mesmo praticando, porque o verdadeiro treinamento começa quando esse treinamento acaba. O treinamento da vida, o treinamento da preparação vai começar. E com isso, nós vamos ensinar como que você vai se preparar daqui em diante, como é que você vai praticar a sua oratória. Então você pode praticar a sua oratória no banho. Toda vez que você for tomar banho, imagine que quando você ligar o chuveiro, você está entrando num palco, e quando começar a cair água, começou a sua palestra. Então quando você estiver tomando um banho,
pratique, pegue um assunto aleatório, pegue um assunto que você vai falar, que você gosta de falar e comece a dar sua palestra no banho. Treine sua palestra também no trânsito. Imagine que no trajeto de casa demora 15, 20 minutos. Liga o carro, entra no trânsito e ali começa a praticar a sua palestra. E por último, e mais importante, treine sempre a sua apresentação gravando. Filme a sua apresentação, que com isso você vai perceber futuras falhas e o que você pode melhorar com essa apresentação. Com isso, você vai melhorar cada vez mais a sua palestra, a sua oratória. E agora chegou o momento, então, de entregar os diplomas. Chegamos ao fim do nosso treinamento. É uma honra, como treinador, entregar o treinamento. Nesse momento, todo mundo está muito conectado, porque teve muitas dinâmicas. Faz com que as pessoas fiquem próximas. Nesse momento, está todo mundo já muito amigo. É visível a transformação dos alunos. É visível porque teve muita prática. E agora chegou o momento de entregar os diplomas. E como é que você vai fazer essa entrega, treinador? Você vai pegar os diplomas, você já tem um modelo, o modelo é só você imprimir, e você vai fazer o seguinte, você vai seguir esse roteiro que você tem no seu caderno. Como é que vai funcionar essa dinâmica? Um aluno vai entregar o diploma para o outro. Algo muito bacana, algo onde todos os alunos vão receber o diploma e vão dar o diploma para alguém. E como é que o aluno vai conseguir dar o diploma para alguém? Como é que ele vai valorizar? Existe um roteiro. Esse roteiro tem na apostila. O aluno pode seguir esse roteiro, né? Ou ele pode dar uma olhada e com o seu próprio peito, né? Falar com a sua naturalidade, onde ele vai valorizar o nome do orador que vai receber o diploma, vai fazer aquele elogio sincero, vai compartilhar como que foi fazer o curso com essa pessoa, vai falar sobre o desenvolvimento, sobre o destaque desse colega, e, enfim, vai apresentar o nome do palestrante, vai apresentar o nome da pessoa que irá receber esse diploma. Então, vou dar um exemplo aqui, vou dar um exemplo como se eu fosse entregar o diploma para o MacGyver. Eu gostaria de parabenizar uma pessoa extremamente criativa, uma pessoa que trabalha muito duro, uma pessoa que teve uma evolução fantástica nesse treinamento. Fazer esse treinamento com esse cara sensacional, para mim foi um prazer, porque eu me senti muito seguro, ele me ajudou quando eu precisei, e para mim foi uma honra poder compartilhar esse momento tão especial com ele. O desenvolvimento dele foi fantástico, eu acredito que foi um dos grandes destaques dessa turma, e o nome dele é MacGyver Polizel. Aí, treinador, você estimula todo mundo a colocar muita energia em cada diploma, tira aquela foto bacana, né, um aluno entregando o diploma para o outro, e em seguida, esse aluno vai fazer a sua última palestra. Essa última palestra é o último exercício do livro Desafio, onde ele vai fazer uma apresentação pessoal, vai agradecer os amigos, vai contar como foi fazer esse treinamento, vai falar qual foi a sua maior dificuldade, como que ele se sentia nos primeiros desafios desse treinamento, qual foi a sua maior superação no curso, a quem que ele dedica essa vitória, o que ele vai dizer para as pessoas, para quem tem dúvida sobre se fazer ou não esse treinamento. Vai encerrar com uma frase de impacto. Então, esse último discurso é o último desafio do livro do desafio, aquele livro roxo, certo? E depois disso, o MacGyver vai chamar outra pessoa para entregar o diploma, fazendo aquela cerimônia que eu fiz, e assim vai. Todo mundo vai apresentar alguém e vai ser apresentado e vai dar o seu último discurso. Se você estiver filmando, se você tiver a possibilidade de filmar, vai ser bem legal, porque nesse momento vai sair grandes provas sociais e pessoas falando bem do seu curso. Todo mundo entregou o diploma para todo mundo já fez a cerimônia. Vamos fazer um círculo. Vamos fazer um círculo. Opa! Vamos fazer um círculo e para finalizar o nosso treinamento, né? Um círculo de mãos dadas,
respondendo aquelas perguntas: o que eu aprendi hoje, o que eu melhorei, como eu contribuí com o desenvolvimento dos meus colegas, 5 motivos pela qual eu sou grato pelo dia de hoje. Todo mundo compartilha, responde essas 4 perguntas e finaliza com o "e falei", uma grande salva de palmas. E com isso terminamos o nosso treinamento. Espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado claro. Se não ficou, não tem problema. Eu terei o prazer de responder todas as suas dúvidas ao vivo. Tá certo, treinador? Até a próxima. E falei!